turma, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar prosseguimento, vamos continuar a falar sobre a Revolução Russa, de modo particular de dois eventos muito importantes e conhecidos na história, o Domingo Sangrento e também a Guerra Russo-Japonesa, correto? Então, pega seu livro didático, pega sua caneta, pegue seu material todo aí para a aula e vamos aí começar a nossa videoaula, tudo bem? Vamos lá! Então vamos lá. O czar russo também, assim como as demais potências europeias, também tinha interesses de espécies imperialistas. O que quer dizer isso? Ou seja, eu quero territórios em outra parte que não seja a minha localidade. Uma maneira que o Império Romano fazia e outros tipos de impérios também faziam. Colonizavam certa área e diziam que esta área era sua. E uma dessas áreas era a cidade de Manchúria, onde grande parte estava localizado em território chinês, como está aqui no mapa. Veja só, nós temos de um lado a Rússia, que está aqui, nós temos Manchúria, que está mais um pouco aqui, e claro, outros países. Então Manchúria está bem no meio do fogo cruzado aqui. E a Rússia quer este território, quer ficar parte desse território, quer seja por um motivo, quer seja para mostrar a sua força imperial, quer seja para explorar também aí as suas matérias-primas, as suas riquezas nessa região. Esse conflito armado que ocorreu entre o Império do Japão e o Império Russo, estes estavam disputando certos territórios da Coreia e também da Manchúria, ou seja, essa parte aqui e também parte aqui da Coreia. Nós vamos ter a guerra chamada Russo-Japonesa, que vai ser este conflito na qual eu vou começar a falar agora, que vai ocorrer aí entre 1904 a 1905. O que realmente aconteceu é que os dois países tinham uma grande intenção de conquistar os territórios, como eu falei, interesses imperialistas. Tanto na Coreia quanto na região conhecida como Manchúria, uma vasta região que estava aí ao leste da Ásia, como está representado aqui neste mapa, e é justamente essa disputa e também a procura pela dominação que vai gerar o conflito denominado Guerra Russo-Japonesa. Claro, também aí outro conflito que também vai ser denominado o Domingo Sangrento. Ou seja, a partir de minhas ideias imperialistas, eu vou entrar em conflito com outro império também, que é o Japão neste momento, por parte desse território, por parte da Manchúria e também de alguns territórios aqui que ficavam na Coreia, ou seja, em outro continente. Qual continente? Asiático, é claro. E a Rússia faz parte da Europa. Então, assim como as outras potências da Europa, a Rússia também queria participar desse movimento imperialista, que é colonizar, que é explorar, que é tirar proveito da parte desse território, correto? Alguma dúvida? Então vamos aí começar a aprofundar um pouco mais sobre o tema. Vamos lá? A Guerra Russo-Japonesa, ela vai acontecer no Nordeste Asiático da Rússia e fez com que o regime político do czar Nicolau II da Rússia fosse estreitamente abalado devido a uma série de revoltas que vai acontecer em 1905 e vai envolver também operários, camponeses, marinheiros, soldados do exército, entre outros. Ou seja, vai começar a haver vários protestos, várias greves contra o regime absolutista do czar em várias regiões da Rússia. Alguns líderes da ideologia socialistas vão começar a procurar até mesmo organizar os trabalhadores em certos conselhos para que dessa maneira eles possam aí combater esse governo. Estes vão começar
e vão começar a debater também as decisões a serem tomadas e seguidas pelo país no ramo da política. Ou seja, esses movimentos eles vão começar a ganhar força, porque o cidadão russo trabalhador ele é totalmente contra essa guerra russo-japonesa que está ocorrendo. Por que eu vou guerrear se eu não tenho condições mínimas de sustentar meu povo e eu vou gastar tudo o que eu tenho para a guerra? Mas lembre-se, o momento político do czar é um movimento absolutista, é um governo absolutista. E o governo absolutista é aquele na qual o monarca tem o poder nas suas mãos. Então ele manda prender, ele manda soltar, ele manda bater, ele manda matar. Ou seja, ele governa o povo com cetro de ferro. É ele que manda, ele é a lei. Mas, em contrapartida, a população também começa a organizar-se, articular-se, através de protestos, greves, e vão aí abalar praticamente a estrutura desse governo, que vai perceber que o seu próprio povo está contra ele. Vocês estão entendendo? Até mesmo a entrada da Rússia na Primeira Guerra, ela é tida como loucura. Como é que eu vou manter meus soldados russos se eu não tenho nem como manter a minha população dentro do meu local? Porque a Rússia, nesse tempo, é totalmente atrasada no que se diz respeito à tecnologia. Praticamente, toda a sua economia gira em torno da plantação, do campo, dos trabalhadores rurais. E esses trabalhadores rurais, esses produtos são tanto quanto insuficientes para saciar o povo russo. Correto? Então nós vamos ver aí que essa guerra russo-japonesa não é apoiada pela população, principalmente pelos trabalhadores russos. Vamos adiante. Bem, por parte dos asiáticos, ou seja, dos japoneses, nós vamos perceber que eles estão mais à frente no que se diz respeito à tecnologia quanto aos russos. Estes, por sua vez, ou seja, os russos, vão tentar várias tentativas aí de acordos diplomáticos para tudo ser resolvido da menor maneira possível. Porém, tudo foi em vão. Os japoneses tomaram posse do porto chamado Porto Arthur, que está aqui nessa imagem aqui, vejam bem, o Porto Arthur. Enfrentaram e confrontaram os russos, além, é claro, de derrotá-los também. E essa foi a primeira vez na história, vejam bem, primeira vez na história, que um país de cunho europeu foi derrotado por uma nação asiática. E isso é um tanto quanto humilhante aos olhos europeus. Esse confronto para os japoneses é lembrado com bons olhos. Além de saírem vitoriosos, houve uma grande comoção por parte dos japoneses. Afinal, nenhuma outra nação europeia havia sido derrotada por uma nação asiática. Claro, além disso, o Japão era um país que já tinha uma certa tradicionalidade militar, ou seja, totalmente organizado, tinha um exército muito forte. E isso o beneficiou durante as batalhas. E tinha uma bela marinha que, apesar de ser reformados por barcos de pequeno porte, eles tinham grande mobilidade dentro do mar, principalmente tinha um grande poder de fogo. E foi dessa maneira que os japoneses conseguiram derrotar os russos e impor uma derrota considerada por muitos como humilhante. Essa guerra, inclusive, ela é citada por muitos historiadores, estudiosos, como um grande marco da soberania japonesa. Foi com essa vitória que todos começaram a olhar o Japão com novos olhos. Ou seja, a Europa passa a perceber que ali tem que ser respeitado também, tem que ser olhado de outra maneira. Com ela, que a todas as nações europeias ou não viram o Japão
com uma grande potência imperialista. Ou seja, eles têm um império também. Não é porque são diferentes que vão ser fracos. Eles são muito bem articulados e sabem guerrear. E a partir da derrota da Rússia, a Europa toda praticamente ficou aí de olho no Japão. Correto? Agora, no outro extremo, temos a Rússia, que além de amargar essa derrota, vai ter que admitir a fraqueza do regime czarista. Dessa monarquia czarista vai cair por terra. E, mediante a queda desse regime e, posteriormente, pela Revolução em 1917. Ou seja, alguém aguenta mais essa monarquia czarista. Nós queremos outro tipo de governo, mas que não seja mais esse governo da monarquia. Tudo bem? Vamos continuar? Então vamos lá. Outro evento, outro fato importante na história que aconteceu é o chamado Domingo Sangrento, que foi um terrível evento ocorrido em 9 de janeiro de 1905 na cidade de São Petersburgo, aonde? Na Rússia. Na ocasião, milhares de pessoas que estavam nas imediações do Palácio de Inverno, residência onde habitavam os czares da época, estavam determinadas a entregar nas mãos de Nicolau II uma carta de reivindicações de melhorias nas condições de trabalho, principalmente os trabalhos nas fábricas da cidade. No entanto, essas pessoas elas vão ser fuziladas pelos guardas imperiais. Nós vamos ter aí um certo grau de derramamento de sangue, ou seja, trabalhadores mortos pelos guardas do imperador, pelos guardas do monarca. É por isso também que é denominado o Domingo Sangrento. Essa ação, um tanto quanto arbitrária, contra o corpo de trabalhadores, vai acabar por gerar uma reação em cadeia. Ou seja, várias revoltas vão começar a surgir em prol desse evento que aconteceu ali. Outras cidades russas, o que acabou de configurar a Revolução Russa de 1905, encarada como um ensaio da Revolução de 1917. Ou seja, esse evento chamado Domingo Sangrento vai ser o prenúncio, ou digamos o pretexto, para uma revolução muito maior que vai acontecer em 1917, a partir do quê? A partir do fuzilamento de trabalhadores que estavam ali a reivindicar os seus direitos, a reivindicar melhores condições de trabalhos dentro das fábricas, na qual estavam submetidos. Tudo bem até aí? Então este, digamos assim, é o primeiro ensaio para uma revolução muito maior, que é a Revolução de 1917. Esse evento em 1905 em São Petersburgo vai dar início à revolução que vai acontecer posteriormente, ou seja, o Domingo Sangrento, na qual aconteceu o fuzilamento do corpo de trabalhadores que estavam reivindicando melhoria de condição de vida, vai acarretar no início da Revolução de 1917. Vamos continuar. Para se ter uma melhor compreensão da Revolução de 1905, ou seja, da Revolução que antecedeu a Revolução Russa de 1917, é necessário saber alguns detalhes do contexto da Rússia czarista, da transição do século XIX para o século XX. Portanto, digo a vocês que nós devemos inicialmente levar em conta que o último czar, ou seja, Nicolau II, era herdeiro da política do absolutismo monárquico, que ainda era forte e ainda se fazia presente naquela época na Rússia. Essa estrutura, em meados do século XIX,
gerou um grande problema para a Rússia, já que ela havia se atrasado, principalmente em relação às outras potências europeias no processo da industrialização. Enquanto nações como Alemanha, França e também Inglaterra estavam em avançadas em termos das indústrias, da industrialização, a Rússia permanecia aquela propriedade semi-feudal. Estão entendendo? Ou seja, totalmente atrasada em relação às outras potências europeias. O grande problema era que nem o czar e nem os aristocratas russos, nem as primeiras indústrias do país souberam lidar com a grande massa de operários que surgia naquele momento. Isto é, trabalhadores urbanos que foi se aglomerando nas cidades e se formou ali, principalmente em São Petersburgo, onde o massacre aconteceu, naquele chamado massacre Domingo Sangrento. Por exemplo, ocorreu em virtude da admissão arbitrária de 4 operários que haviam reclamado dos maus-tratos físicos. Ou seja, Domingo Sangrento vai, digamos assim, ocorrer desse episódio, ou seja, da demissão de operários que, segundo eles, vão ser feitas de maneiras aí não condizentes com a realidade, ou seja, uma maneira arbitrária. Que haviam reclamado, claro, dos maus-tratos. Eles vão reclamar dos maus-tratos e vão ser demitidos. E também de seres aí empreendidos, de serem levados à tortura pelo capataz da fábrica também. A transição do regime semifeudal para o regime industrial, ela não ocorreu como na Inglaterra, né? Ela vai ocorrer de uma maneira abrupta na década de 1890, sobretudo por conta da construção da ferrovia, chamada Ferrovia Transiberiana, que vai permitir o escoamento de produtos industriais da Europa Ocidental para o leste do continente e, consequentemente, a formação das primeiras fábricas em solo russo. A cidade de São Petersburgo, onde aconteceu o massacre de Domingo Sangrento, foi uma das que receberam essas fábricas. Ou seja, a maioria das fábricas em solo russo eram fábricas de outros impérios, de outras localidades europeias. Não eram da Rússia czarista. A Rússia não tinha fábrica. A sua economia girava em torno principalmente da agricultura, ou seja, de pessoas do campo. É essa grande massa que está aglomerando na cidade que vai servir de mão de obra das fábricas de outras localidades, de outros países. Então, a população é contra isso. Ela luta em favor da construção de suas próprias fábricas. Mas o governo em questão não quer que isso aconteça. Isso vai gerar conflitos, confrontos sangrentos, como foi o denominado Domingo Sangrento. Correto? Então, vamos aí avançar um pouco mais sobre este tema. Este episódio, chamado de Domingo Sangrento, fez com que a revolta dos trabalhadores russos se espalhasse como fogo, tanto no campo quanto nas cidades. Greves, montins e manifestações reuniam milhares de pessoas. Nesse meio tempo, a oposição clandestina ao governo do czar passou a atuar com as grandes massas de trabalhadores, buscando aí, de uma maneira ou outra, coordenar as ações desse corpo de trabalhadores contra o governo do czar. Entre os opositores estavam os anarquistas, liliistas e os populistas, ambos partidários de ação violenta e também do terrorismo. Veja só, há uma grande gama de grupos de trabalhadores que vão aí reivindicar por outros meios melhorias na condição do trabalho, mas há também uma posição baseando-se em ideologias contrárias ao czar que vão tramar algo referente muito parecido com o terrorismo.
Ou seja, se for para explodir, se for para matar, nós vamos estar. Então, estes grupos, eles vão participar também dessas revoltas, desses protestos. Ou seja, é um prato de mão cheia para eles. Nós vamos ter também os próprios liberais, sociais-democratas e também uma parte da esquerda revolucionária de matriz marxista, que daria início, que daria início no chamado bolchevismo, os bolcheviques, que vai ter à frente Lenin e o Trotsky, né? São os dois grandes líderes que vão aí fazer oposição ao governo do czar. Essa pressão popular, além de reivindicar melhores condições de trabalho, reformas econômicas e também pregar o fim dos privilégios da estrutura absolutista, também tinha em vista a reforma política da Rússia. Ou seja, é preciso fazer de fato a revolução, mexer na estrutura da sociedade, desde o campo econômico ao campo político. Só dessa maneira haveria uma mudança de fato naquele território. E essas mudanças, elas tinham que ocorrer a partir da retirada do czar Nicolau II. Nicolau II, por sua vez, em outubro de 1905, ele vai concordar em promover certa abertura política e vai permitir a criação da Duma. O que é isto? Um parlamento nacional. Ou seja, foi feito a partir do chamado Manifesto de Outubro. No entanto, com o advento da Primeira Guerra, em 1914, a nova estrutura política promovida pelo czar e também a economia do Império Russo, elas vão aí ruir, vão acabar, o que vai permitir também que fosse levada a cabo a segunda definitiva Revolução Russa de 1917. Ou seja, o evento da Primeira Guerra vai contribuir para as mudanças que vão acontecer no país soviético, no país russo. Estão compreendendo? Então, apesar de Nicolau promover certa abertura política, o fato primordial que vai acarretar a Revolução Russa de 1917 é a entrada deste país na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque as economias vão se dilacerar. E as economias se dilacerando, o czar também vai se enfraquecendo. E isso tudo faz com que a grande massa que já está revoltada sobreponha ao poder. Faça a revolução acontecer. Correto? Então, vamos aí dar prosseguimento. Qualquer dúvida, é só entrar em contato e perguntar que eu vou responder aí sem mais delongas. Vamos lá. Voltando ao assunto lá da Grande Guerra, nós vamos perceber que após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra a quem? A Sérvia. É só lembrar ali das alianças existentes naquele momento. Mas esta Sérvia tinha uma aliança com a Rússia, que por sua vez vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro. Estão entendendo? Mas, no entanto, a Rússia, lá do final do século XIX, ou desde o início do século XIX, havia uma forte política de aliança entre as principais nações europeias. E uma dessas, é claro, era essa, de em caso de guerra, com um dos meus aliados, eu entrar no combate para ajudar este. Mas, portanto, a situação local da Rússia não era muito favorável a isso. Nós sabemos muito bem o porquê. Primeiramente, estava totalmente atrasado no que se diz respeito à industrialização. A sua economia
gira em torno das plantações do campo. E as fábricas, elas são de origem de outros países. A Áustria-Hungria, declarada guerra à Sérvia, mas ela tinha uma aliança com a Rússia. Isso gerou o quê? Uma reação em cadeia, por parte principalmente. O que vai se seguir são declarações de guerra entre vários países, até que o conflito atinja aquela proporção que nós conhecemos de Primeira Guerra Mundial. A entrada da Rússia na Primeira Guerra vai servir apenas para acirrar os ânimos entre os opositores czaristas, o que mais tarde vai fazer eclodir a Revolução de 1917. Ou seja, é apenas um pretexto. Ou seja, a Rússia ela não tem condições nem de manter os seus soldados na guerra. Como é que ela vai se meter a defender outro país aliado? Não há como. E também passa por problemas políticos dentro do seu próprio campo. Ou seja, o czar já está sendo ameaçado de ser deposto. E essa entrada da Rússia na Primeira Guerra vai fazer com que a Revolução de 1917 de fato ocorra. Porque o povo, uma grande massa de trabalhadores, já não aguenta mais o poder do monarca, de estar sobre a égide de um governo que pressiona, que oprime, que agride, que mata. Como a gente viu no Domingo Sangrento, um corpo de trabalhadores sendo fuzilados. Desde este evento, em 1905, alguns opositores já tramavam essa revolução. Alguns já articulavam-se entre si como destituir Nicolau II do governo. Então, o estopim de fazer a revolução de 1917 vai ser o quê? A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Correto? A Rússia não tem, digamos assim, tecnologia nenhuma para enfrentar durante uma guerra, porque é totalmente atrasada no que se diz respeito a produtos tecnológicos. Vamos dar continuidade? Bem, vou trazer aqui para vocês alguns exercícios que eu vou deixar aqui para ser feito e entregue posteriormente, correto? Vocês vão ter um exercício da página 39, na parte de troca de ideias, são duas questões apenas. Você vai responder e vai me enviar a sua resposta. Isso vai provar o quê? Provar que você está participando. Não é só tão somente assistir os vídeos. Eu sei que tem outras disciplinas, eu sei, mas você tem que se organizar de uma maneira que possa aí atender todas as disciplinas, correto? Outro exercício que eu vou deixar também é do livro de atividades, lá da página 20 e 21. Preste atenção. Livro de atividades é um e livro didático é outro. Eu estou falando aqui dos dois. Livro didático, página 39. Livro de atividade, página 20 e 21. Somente essas duas páginas que eu estou pedindo, 20 e 21. E a página 39 do livro didático. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vão responder e me enviar as fotos. Tudo bem? Então, vou ficar no aguardo desses exercícios. E lembrando sempre que uma vez na semana eu envio aquele questionário para vocês responder, que é para ser feito aonde? No caderno. É a tarefa para casa. E quando eu vou entregar isso, professor, no mesmo dia? Não. Pensa bem. Mandei a tarefa para casa. Entrega na próxima aula. Ah, mas no outro dia? Sim, certeza. Não terminei. Faça e, assim que terminar, me envie. Mas não deixe de fazer a tarefa. Isso mostra que você está sempre mostra que você é organizado e também está mantendo aí o seu livro atualizado. Tudo bem? Então vamos lá, vamos encerrar nossa aula. Então vamos terminar nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham de fato prestado atenção. Qualquer dúvida que venha a surgir, vocês podem entrar em contato comigo, que vou atender vocês aí. Com certeza vou atender a todos. E também espero que vossos livros tenham sido aí, de fato, atualizados também. É sempre bom manter as atividades em dias.
E hoje nós falamos de um assunto aí sobre o Domingo Sangrento, sobre, digamos assim, o estopim para a Revolução de 1917, correto? Ou seja, sobre o regime do czar. Lembrando que esse regime do czar é um regime da monarquia, não é um regime socialista tentando aí construir um comunismo ainda na Rússia. Quando se entra nesse assunto, a gente vamos lembrar que comunismo, socialismo da Rússia ainda não é nessa época, correto? Isso vem posteriormente. Ainda nós temos um tempo do czar ainda. Tudo bem? Que vai acontecer a Revolução de 1917, que é aí que vai mudar as estruturas da sociedade russa, principalmente no âmbito político. Então, desde já, agradeço a atenção de todos. Tenham todos uma ótima semana. Fique com Deus e até a próxima.